Eles fizeram você acreditar em uma coisa muito específica, que sua paz está trancada em algo que você ainda não tem. Que existe uma versão de você no futuro que finalmente consegue respirar. Que um dia, quando alguém finalmente enxergar seu valor, quando o dinheiro finalmente parar de faltar, quando o seu coração finalmente parar de doer, quando a vida finalmente entrar nos eixos, então sim, aí você vai poder descansar. Eles não chamam isso de mentira, chamam de motivação, de padrão de sucesso, de narrativa normal da vida adulta. Mas o efeito real é outro. Você passa a viver numa corrida que nunca termina. Uma corrida onde ninguém explica a você que a linha de chegada continua sendo movida alguns passos à frente toda vez que você chega perto demais. Fica fácil identificar quando essa mentira já entrou fundo. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Não é corpo, é mente. É como se você estivesse sempre atrasado para a própria vida, sempre com a sensação de eu deveria estar mais longe do que estou agora. O relógio não marca horas, ele marca culpa. Culpa por não ter virado quem você achou que já seria a essa altura. Culpa porque alguém da sua idade já tem aquilo que você ainda está tentando construir. Culpa porque, no fundo, você sente que decepcionou a versão mais jovem de si mesmo. Ninguém vê isso olhando para você. Lá fora parece normal, mas por dentro você sabe, tem uma parte de você pedindo socorro em silêncio. E esse pedido de socorro é muito específico. Não é, me dá mais dinheiro. Não é, me dá mais validação. É, por favor, para o mundo por um segundo, eu só quero aspirar sem sentir que estou falhando. Fica comigo aqui, porque isso é importante. Talvez mais importante do que qualquer conselho externo que você já escutou sobre como melhorar sua vida. O que vai ser dito agora não é motivacional barato. É quase uma cirurgia emocional. E se você permitir, posso abrir junto com você, com cuidado, um lugar que você esconde até de quem mais confia. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que não está mais vivendo, só está reagindo. Reagindo ao que dizem dela, reagindo ao que esperam dela, reagindo ao medo de perda, reagindo ao medo de ficar para trás, reagindo ao medo de ser descartada. E quando você passa muito tempo reagindo, você esquece como é existir sem se defender de tudo. Você esquece como é simplesmente estar, sem precisar provar nada a ninguém. Você esquece até como é gostar de si mesmo, sem justificativa. A sua imagem interna vira uma negociação constante. Se eu fizer isso direito hoje, talvez eu me permita me sentir um pouco menos lixo amanhã. Isso é violência emocional. Só que é uma violência elegante, silenciosa, socialmente aceita. Ninguém chama de abuso. Ninguém chama de autodestruição. Chamam de disciplina, chamam de foco, chamam de maturidade. Mas você sente no corpo que não é saudável. Você sente que não é paz. Você sente que tem algo errado no facto de você não lembrar a última vez em que se sentiu suficiente, mesmo sem ter conquistado nada naquele dia. E esse algo errado não está em você. Está no sistema mental que você herdou sem perceber. Essa parte você precisa ouvir com muita calma. O mundo ensinou você a acreditar que a causa da sua dor está fora. Mas a sua exaustão não vem exatamente das coisas que acontecem. Ela vem do significado que você aprendeu a dar a elas. Quando alguém te ignora, você chama isso de prova de que você não importa. Quando alguém te critica, você chama isso de confirmação de que você é insuficiente. Quando alguma coisa dá errado, você chama isso de evidência de que você é um fracasso crônico. Você não vê um evento, você vê um veredito sobre o seu valor. É isso que destrói. Imagina uma pessoa que chega atrasada por um compromisso. Facto, chegou atrasada. Agora, 2 leituras. Primeira leitura. Estou sempre estragando tudo. Ninguém merece ter que lidar comigo. Eu não sirvo. Eu só decepciono. Segunda leitura. Hoje eu não consegui chegar no horário. Isso não define quem eu sou. Isso é um momento, não uma identidade. Mesmo facto. 2 narrativas. Na primeira, você se condena à vergonha e carrega peso por horas, talvez dias. Na segunda, você assume a responsabilidade pelo que aconteceu, mas protege a sua dignidade. A dor não está apenas no que acontece. Está no que você conta para si mesmo sobre o que acontece. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque significa que talvez você tenha mais poder do que pensava. Assustador porque significa que você não pode mais culpar o mundo por tudo. É muito mais fácil acreditar, sou infeliz porque a vida é injusta.
do que encarar a ideia de que parte do sofrimento vem de como você se trata por dentro. Mas é exatamente aqui que começa a virar a real, a virada que não depende de sorte, de alguém voltar para você, de algum dinheiro cair do céu, de algum milagre emocional acontecer. Em algum ponto da sua vida, você começou a acreditar que sua cura viria de fora, e é por isso que você vive em vigília constante. Você está sempre esperando aquele momento em que alguém pede desculpa, aquele momento em que alguém finalmente enxerga o seu valor, aquele momento em que as coisas dão certo de uma vez, e você pensa, agora sim, agora eu posso relaxar. Só que essa esperança não é paz, essa esperança é prisão. Porque você transformou sua tranquilidade em refém de uma condição que você não controla. Olha como isso é cruel. Você amarrou sua própria respiração emocional na atitude de outra pessoa. Você amarrou sua autoaceitação no próximo resultado. Você amarrou sua dignidade numa comparação com uma linha de progresso que nem foi você que definiu. Você está sempre a um passo de ser feliz, mas nunca dentro dela. Você está sempre quase lá. Quase amado, quase reconhecido, quase em paz. A sua vida virou um quase eterno. E ninguém aguenta viver em quase para sempre. Em algum momento, a alma começa a pedir resgate. Às vezes, esse resgate vem como ansiedade que você não consegue explicar. Às vezes, vem como vontade de sumir alguns dias sem avisar ninguém. Às vezes, vem como raiva de tudo e de todos. Às vezes, vem como um cansaço que parece físico, mas que nenhum exame detecta. Esse é o corpo tentando te avisar. Não dá mais para eu carregar essa construção mental que você está me obrigando a sustentar. Não é fraqueza, é limite. É o corpo dizendo, eu não fui feito para viver inteiro em função de aprovação. E aqui, eu quero te pedir uma coisa muito séria. Fica comigo até o fim. Não porque eu quero tua retenção, não porque eu quero número. Fica, porque se você largar agora, você pode interpretar o que eu disse até aqui do jeito errado, como se fosse mais uma cobrança sobre você ser forte. E não é isso. Não é força bruta o que eu vou te pedir. É gentileza. Só que gentileza, num nível que você talvez nunca ofereceu a si mesmo. Existe uma confusão gigante que destrói muita gente. As pessoas acham que tomar responsabilidade pelas próprias emoções significa se culpar por sentir. Não. Responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é autonomia. Culpa é punição. Culpa fala, você é o problema. Responsabilidade fala, você é o caminho. Quem vive na culpa se odeia e se esgota. Quem vive na responsabilidade se observa e se reconstrói. A diferença parece sutil, mas ela muda tudo. Quando alguma coisa acontece e você diz, isto me deixou inútil, você está aceitando como verdade absoluta a pior leitura possível sobre você. É como se você colocasse uma lente suja na frente dos olhos e depois jurasse que o mundo inteiro é escuro. Agora, quando alguma coisa acontece e você diz, isto me doeu profundamente e eu preciso entender por que doeu tanto em mim, o movimento já é outro. Esse segundo movimento é maturidade emocional de verdade. Não é sou frio e nada me atinge. É, eu aceito que me atingiu, mas eu me nego a deixar essa dor definir quem eu sou daqui para a frente. Percebe a diferença? No primeiro caso, você se abandona. No segundo, você se acolhe. E acolhimento é uma palavra suave, mas é um ato brutalmente poderoso. Acolher-se é dizer, eu não vou me expulsar de mim mesmo, só porque estou sentindo algo difícil. Isso é soberania emocional. Isso é o início da liberdade. Isso é o primeiro tijolo da fortaleza interna, que ninguém pode invadir. E talvez agora você esteja pensando, mas eu não sei fazer isso. Eu nem sei por onde começar. Eu vivi a vida inteira me medindo por resultado. Eu nem sei quem eu sou sem essa cobrança. Tudo bem. Isso não é motivo para vergonha. Isso é só um ponto de partida. Você não precisa já saber se tratar bem. Você só precisa parar de se tratar como inimigo. É menos sobre aprender um gesto novo e mais sobre interromper um padrão antigo de agressão interna. Vou-te dizer uma coisa que quase ninguém fala de forma honesta. Mas choca menos quando alguém lá fora te desaponta do que quando você mesmo se trai. Porque quando outra pessoa fere você, dói. Mas ainda existe o instinto de autoproteção. Agora, quando você fere você, não tem para onde correr. Você vira um lugar inseguro para si mesmo.
E viver num corpo que não é emocionalmente seguro é viver em estado constante de alerta. É por isso que você está sempre cansado. Você não descansa porque você não confia em você. Você tem medo do que você mesmo vai dizer contra você quando alguma coisa der errada de novo. Você tem medo da sua própria crueldade privada. Isso é pesado, mas é verdade, e é exatamente por isso que precisa ser olhado. Então vamos olhar. Com calma, sem fazer barulho demais dentro da cabeça. Você não é o fracasso que aconteceu. Você não é a rejeição que recebeu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é a comparação que te diminuíram. Você não é a fase difícil. Você é a consciência que sobreviveu a todas essas coisas. Você é a parte que ainda está aqui ouvindo isso agora. Você é o espaço que ainda quer entender como pode se tratar melhor. Você é o lugar seguro que ainda pode ser construído. E isso não é autoajuda clichê. Isso é anatomia psíquica. É literal. Existe uma camada em você que observa todas as outras. Se essa camada escolher o lado certo, o lado que te acolhe e não que te apedreja, sua vida emocional muda de eixo. Tem gente que acha que paz interior é viver sem ruído, sem conflito, sem dor, sem crítica. Não é isso. Paz interior é você não se transformar no inimigo de si mesmo toda vez que o mundo te desafia. Paz interior é você passar por algo difícil e, em vez de se esmagar, você se sustentar. Paz interior é você saber que, aconteça o que acontecer lá fora, aqui dentro, você não vai ser destruído. Você pode tremer, pode chorar, pode quebrar por um tempo, mas você não vai se abandonar. Isso é a cidadela. Isso é a fortaleza. Isso é o castelo interno que ninguém toca. E talvez você nunca tenha tido isso. Talvez ninguém tenha feito isso por você quando você era criança. Talvez ninguém tenha te segurado e dito: você está seguro comigo, mesmo tendo errado. Talvez todo erro seu tenha virado humilhação. Talvez toda fraqueza sua tenha sido usada contra você. Talvez você tenha aprendido que chorar era perigoso. Talvez você tenha recebido aquele tipo de silêncio que não é cuidado, é punição. Se você veio desse tipo de lugar, eu preciso que você ouça isso agora com todo o peso que ele carrega. A forma como você aprendeu a se tratar não foi criada por você, foi imposta. Você sobreviveu dentro de um código emocional que não foi escrito para proteger você. Agora você já tem idade para reescrever. Isso não significa que vai ser fácil, mas significa que é possível. E o primeiro passo não é virar outra pessoa. O primeiro passo é parar de repetir contra si mesmo a violência emocional que você sofreu. Quando a sua cabeça começar aquele discurso, você não serve para nada, ninguém nunca vai te amar direito, olha aí de novo você estragando tudo. Respira e perceba. Essa voz não é sua essência. Essa voz é herança. Você não é obrigado a continuar carregando. E aqui existe uma decisão silenciosa, íntima, que só você pode tomar. Você pode continuar vivendo como refém das circunstâncias, reagindo automaticamente a tudo, acreditando que sua cura ainda está em algum ponto do futuro que você ainda não alcançou. Ou, você pode fazer algo que parece simples demais para ser verdade, mas é o que realmente muda tudo. Você pode escolher, a partir de agora, ser um lugar seguro para você mesmo. Ser um lugar seguro para si mesmo significa o seguinte: quando algo ruim acontece, você não aumenta sua própria dor se atacando. Quando alguém te desrespeita, você não confirma esse desrespeito por dentro, repetindo: talvez eu mereça isso. Quando você falha, você não transforma a falha em identidade permanente. Você trata cada momento como um momento, não como sentença. Você cuida da sua dignidade em tempo real. Isso não te transforma imune, não te transforma frio, não te transforma inalcançável. Pelo contrário, te transforma inteiro, te transforma humano de novo, em vez de sobrevivente em alerta máximo. Te devolve a sensação de que você está presente dentro da sua própria vida, e não só assistindo de fora. Agora, eu quero que você perceba uma coisa que talvez você nunca tenha dado nome. Cada vez que você tenta se convencer de que precisa de outra pessoa, ou de outro resultado, ou de outro status social, para finalmente se sentir completo, você está dizendo para si mesmo: eu, do jeito que estou agora,
Não sou permitido existir em paz. É isso que mata, não é a espera. É a mensagem escondida dentro da espera. A mensagem, eu ainda não mereço descanso. A mensagem, eu ainda não mereço compaixão. A mensagem, eu ainda não sou suficiente para mim mesmo. E essa mensagem é tóxica. É isso que adoece. Então, escuta, por favor. Você merece descanso agora. Não depois que provar alguma coisa. Agora. Você merece respeito agora. Não depois que alguém validar você. Agora. Você merece ser tratado com dignidade agora. Não depois que você consertar todos os seus defeitos. Agora. Se isso soa radical, é porque você passou a vida inteira acreditando que amor próprio é recompensa. Não é. Amor próprio é fundação. Recompensa vem depois. Se você inverte isso, você vive eternamente faminto. Se você coloca isso na ordem certa, você para de sangrar. E eu sei que pode parecer bonito em palavras e impossível na prática. Então deixa eu traduzir em algo concreto, prático, imediato. Da próxima vez que você errar, em vez de se chamar de lixo, tenta dizer, eu estou ferido, e eu mereço cuidado. Só isso. Só muda a frase. Não precisa resolver a vida inteira hoje. Só muda a frase. Porque cada frase dessas é um tijolo. E cada tijolo desse é parte de um muro. E esse muro, um dia, vira casa. E dentro dessa casa, você finalmente respira sem medo. Você não precisa pedir a ninguém permissão para começar essa reconstrução. Você não precisa justificar isso para ninguém. Você não precisa esperar até estar bem para começar a se tratar bem. É o contrário. Você começa a se tratar bem justamente porque ainda não está bem. Esse é o ponto. Esse é o gesto mais íntimo de coragem emocional que existe. Oferecer a si mesmo o tipo de cuidado que ninguém soube te dar quando você mais precisava. E eu quero que você leve isso com você, profundamente. Você não é um projeto quebrado que precisa ser consertado para só depois merecer amor. Você é o próprio espaço onde esse amor começa. Você é a casa. Você é o abrigo. Você é o guardião da sua própria paz. E o mundo lá fora pode continuar caótico, injusto, imprevisível. Mas aqui dentro, você pode decidir não se destruir mais. Se você ficou comigo até aqui, obrigado. Obrigado de verdade por ter dado a si mesmo esse tempo, essa escuta, essa presença. Obrigado por não ter se abandonado no meio do caminho, mesmo cansado. Você merece esse cuidado. Você merece essa gentileza. Você merece existir em paz dentro de você.